Acordei de um coma de 6 meses. Meu filho disse: Mãe, dei a sua casa para os meus sogros. Eu ainda tinha os tubos sendo retirados do meu braço. A enfermeira ajustava o travesseiro. Minha visão estava embaçada, mas ouvi perfeitamente. Cada sílaba, cada palavra. Rafael estava ao lado da cama. Meu único filho. O menino que eu criei sozinha depois que o pai dele nos abandonou. O menino que eu vesti, alimentei, paguei faculdade vendendo marmita em bairro operário. E ele acabava de me dizer, com a mesma naturalidade de quem comenta o tempo, que minha casa não era mais minha. Precisei tomar uma decisão, mãe. Você estava em coma. Ninguém sabia se ia acordar. Ele nem olhava nos meus olhos. Meu nome é Marlene. Tenho 62 anos. Trabalhei 42 anos como costureira autônoma. Acordava às 5 da manhã. Costurava até meia-noite. Aceitava todo tipo de serviço. Bainha de calça, conserto de vestido de festa, uniforme escolar. Não tinha glamour, mas tinha dignidade. Em 1998, comprei um terreno na zona leste de São Paulo. 800 metros quadrados. Paguei em 60 parcelas. Construí a casa tijolo por tijolo. Literalmente. Eu mesma ajudei o pedreiro a erguer as paredes nos finais de semana. Rafael tinha 10 anos. Ele brincava no chão de cimento enquanto eu passava massa na parede. Ele dizia: Mãe, quando eu crescer, vou te dar uma casa melhor. Eu sorria. Não precisa, filho. Essa aqui é nossa. Terminamos a casa em 2001. 2 quartos, sala, cozinha, banheiro, quintal grande. Nada luxuoso, mas era minha. Escriturada no meu nome. Quitada. Minha. Rafael cresceu. Formou-se em administração. Arrumou emprego em multinacional. Conheceu Cristiane numa festa da empresa. Ela era da área de marketing. Cabelo loiro impecável. Unhas sempre feitas. Roupas de marca. Eu gostei dela no começo. Parecia educada. Mas com o tempo, percebi os sinais. Cristiane nunca aceitava convite para almoçar na minha casa. Sempre tinha desculpa. Ai, Marlene, estou com dieta. Hoje não dá. Tenho compromisso. Uma vez, Rafael trouxe ela sem avisar. Cristiane olhou para a sala, para os móveis antigos, para o sofá de chenille que eu tinha há 20 anos e comentou baixinho. Mas eu ouvi. Rafa, a gente precisa pensar em mudar isso aqui quando a gente casar. Mudar o quê? Minha casa? Minha vida? Eles casaram em 2019. Festa pequena. Cristiane queria algo intimista. Tradução. Ela não queria meus amigos do bairro misturados com os colegas chiques dela. Depois do casamento, as visitas ficaram raras. Rafael sempre arranjava desculpa. Estou muito ocupado, mãe. A Cris está cansada. A gente te liga. Mas nunca ligavam. Em março de 2024, comecei a sentir dores de cabeça. Fortes. Tonturas. Fui ao postinho. Me mandaram fazer exames. Aneurisma cerebral. Precisava operar. Liguei para Rafael. Ele veio, mas Cristiane não. Ela está com trabalho acumulado, ele disse. Entrei no hospital no dia 18 de março. A cirurgia era de risco. Eu sabia. Rafael também sabia. Antes de entrar no centro cirúrgico, segurei a mão dele. Filho, qualquer coisa, a casa é sua. Mas cuida dela, tá? É tudo que eu construí. Ele beijou minha testa. Fica tranquila, mãe. Você vai sair bem disso. Só que eu não saí. Tive complicações na cirurgia. Entrei em coma. Fiquei 6 meses ligada a aparelhos, respirando por tubos, sem conseguir abrir os olhos. 6 meses. E nesse tempo, Rafael tomou a decisão que me destruiria. Acordei no dia 20 de setembro, uma manhã de quinta-feira. A luz do sol entrava pela janela do quarto do hospital. Ouvi vozes. Percebi que estava deitada. Tentei mexer os dedos. Consegui. Uma enfermeira percebeu. Gritou. Ela está acordando, doutora! Ela está acordando! Médicos vieram correndo. Fizeram testes. Pediram para eu apertar a mão deles. Perguntaram meu nome. Respondi tudo. Minha mente estava lúcida. É um milagre, disse a médica. Dona Marlene, a senhora teve um despertar completo. Raríssimo em casos como o seu. Rafael chegou 2 horas depois, sozinho, sem Cristiane. Ele entrou no quarto, me viu sentada na cama e chorou. Abraçou forte. Mãe, eu achei que tinha te perdido. Eu também chorei. Estou aqui, filho. Estou viva. Foi aí que tudo mudou. Eu estava fraca. Mal conseguia andar. Precisava de fisioterapia, acompanhamento neurológico. A médica disse que eu teria alta em 1 semana,
mas precisaria de cuidados em casa. Rafael ficou nervoso. Mexia no celular. Olhava para o lado. Respirava fundo. Mãe, a gente precisa conversar. Sobre o quê? Ele não respondeu. Saiu do quarto. Voltou meia hora depois. E foi quando soltou a bomba. Mãe, enquanto você estava em coma, eu precisei tomar algumas decisões. Decisões difíceis. Meu coração acelerou. Que tipo de decisão? A casa, mãe. A sua casa. Senti um frio na espinha. O que tem a casa? Eu transferi para a minha sogra. Silêncio. Não era possível. Eu tinha ouvido errado. Como assim, Rafael? Eu precisava de dinheiro. As contas do hospital, mãe. Eu não conseguia pagar tudo sozinho. A Cristiane sugeriu. A mãe dela sugeriu ajudar, mas em troca eu transferi a casa. Transferiu? Como? Procuração. Você tinha me dado procuração antes da cirurgia, lembra? Eu lembrava. Procuração simples, para caso eu precisasse de algum documento assinado enquanto estivesse internada. Nunca, nunca, para vender ou transferir imóvel. Rafael, aquela procuração não era para isso. Eu sei, mãe, mas eu achei que você não ia acordar. Achei que estava fazendo o melhor. O melhor? Dar minha casa para sua sogra? Ele desviou o olhar. Ela disse que era temporário, que quando você melhorasse, a gente resolvia. E você acreditou? Ele não respondeu. Naquele momento entendi. Meu filho não tinha sido enganado. Ele tinha sido cúmplice. Recebi alta no dia 27 de setembro. Rafael me buscou de carro. Cristiane não veio. Ela está organizando as coisas em casa, ele disse. Que casa? Eu nem sabia mais onde ia dormir. Durante o caminho, tentei conversar. Rafael, onde eu vou ficar? Na minha casa, mãe, com a gente. É temporário, só até você se recuperar. E a minha casa? Ele ficou em silêncio. Chegamos num apartamento em Vila Mariana. Prédio novo. Interfone. Elevador espelhado. Rafael e Cristiane moravam no 8º andar. 2 quartos, varanda, acabamento moderno. Quando entramos, Cristiane estava na sala. Olhou para mim e suspirou. Sem abraço. Sem que bom que você acordou. Marlene, que bom te ver acordada. Achei que nunca mais ia te ver. Eu forcei um sorriso. Também achei. Cristiane me levou para um quartinho nos fundos do apartamento. Pequeno, cama de solteiro, parecia mais um depósito adaptado. Caixas empilhadas no canto. É o que temos disponível. Espero que sirva. Não era minha casa. Não eram meus móveis. Não era meu lugar. Marlene, aqui tem regras. Nada de bagunça. Nada de visita. E por favor, tenta não dar trabalho. A gente já fez muito por você. Fez muito por mim? Eu criei o marido dela. Dei tudo por ele. E agora ela estava ditando regras? Eu não respondi. Ainda estava processando. Naquela noite, deitada naquele quartinho apertado no apartamento do meu filho, pensei em tudo. Pensei na casa que construí. No suor, no sacrifício, nas madrugadas costurando, nos finais de semana sem descanso, tudo para dar um futuro melhor para Rafael. E ele me traiu. Mas o pior ainda estava por vir, porque eu ainda não sabia quem estava morando na minha casa agora. Eu estava viva, lúcida e com memória intacta. O que eles não sabiam é que eu tinha cópias de tudo, escritura original, recibos de pagamento, certidões, tudo guardado num cofre no banco, em lugar seguro. E mais, eu sabia que aquela procuração que Rafael usou era inválida para transferência de imóvel. Qualquer advogado competente derrubaria aquilo em segundos. Cristiane tinha achado que eu era fraca demais para reagir. Rafael tinha apostado que eu aceitaria tudo calada. Eles estavam errados, porque naquela noite, ainda fraca, ainda me recuperando, tomei uma decisão. Eu ia descobrir exatamente o que tinham feito com minha casa. E ia ter ela de volta. Nem que fosse a última coisa que eu fizesse. Só que antes, eu precisava entender exatamente como eles tinham feito isso. E quem estava envolvido. Porque algo me dizia que havia muito mais coisa escondida. E no dia seguinte, quando eu finalmente descobrisse o que fizeram com a minha casa, tudo faria sentido. O pior tipo de sentido. Acordei no dia seguinte com barulho de louça na cozinha. Cristiane preparava café. Rafael já tinha saído para o trabalho. Nem se despediu. Levantei com dificuldade. Meu corpo ainda doía. 6 meses parada te deixam fraca. Mas minha mente estava afiada. Fui até a sala. Cristiane estava no sofá, mexendo no celular. Nem olhou para mim. Bom dia, eu disse. Respirei fundo. Cristiane, preciso saber. Sobre minha casa.
Ela levantou os olhos. Sorriso de canto. Agora é a casa da minha mãe. Simples. Ela comprou. O mundo parou. Ela não tinha o direito. Eu estava inconsciente. Rafael transferiu a casa para ela. Agora não tem volta. Senti minhas pernas bambas. Tive que me segurar no batente da porta. Desde quando? Desde maio. Faz uns 4 meses. 4 meses. Dona Vera estava morando na minha casa há 4 meses, dormindo no quarto que eu construí, usando a cozinha que eu planejei, pisando no piso que eu escolhi. Cristiane deu de ombros. A gente ia te contar na hora certa, mas você ficou fazendo perguntas. Rafael não teve escolha. Na hora certa. Como se existisse hora certa para descobrir que roubaram tudo de você. Pedi para Rafael me levar até a casa naquela tarde. Ele resistiu. Disse que era melhor eu descansar. Insisti. Rafael, eu preciso ver. Ele suspirou. Tá bom, mãe, mas não vai adiantar nada. Fomos de carro. O caminho era automático para mim. Eu conhecia cada rua, cada lombada. 23 anos morando ali. Quando viramos na minha rua, meu coração disparou. O portão azul estava diferente, pintado de branco. Havia uma placa nova. Cuidado com o cachorro. Eu nunca tive cachorro. Rafael estacionou na frente. Tocou a campainha. Dona Vera abriu o portão. Estava de roupão. Chinelo de quarto. Cabelo preso. Oi, Rafael. Marlene. Nenhum sorriso. Só constatação. Oi, Dona Vera. A mãe queria ver a casa. Ela olhou para mim. De cima a baixo. Como se eu fosse uma estranha pedindo favor. Pode entrar. Mas tira o sapato. Acabei de lavar o chão. Tirar o sapato. Na minha casa. Entrei descalça. E quase não reconheci nada. A sala estava completamente diferente. Meus móveis tinham sumido. O sofá de chenille, a estante de madeira, a mesinha de centro que eu comprei em 2005. Tudo substituído. Agora havia um sofá de couro bege, rack moderno, TV de 65 polegadas, tapete felpudo. Você mudou tudo, eu disse, a voz tremendo. Claro, aqueles móveis eram muito velhos. Doou meus móveis. Sem me perguntar, fui até a cozinha. Os armários, que eu mesma pintei de amarelo, estavam brancos. A geladeira antiga tinha ido embora. No lugar, uma geladeira francesa cromada. O fogão de 4 bocas que me acompanhou por 20 anos, substituído por um cooktop. Reformei tudo, Dona Vera disse com orgulho. Ficou bem melhor, né? Melhor. Ela destruiu minha história e achou que ficou melhor. Fui até o quarto. Meu quarto. A cama de casal onde eu dormi durante 2 décadas não estava mais lá. No lugar, uma cama king size com cabeceira estofada, criado mudo espelhado, papel de parede com flores. Abri o guarda-roupa. Roupas de Dona Vera, vestidos, casacos, sapatos alinhados. Minhas roupas não estavam ali. Onde estão minhas coisas? Perguntei, tentando controlar o tremor na voz. Ah, aquelas roupas velhas? Joguei fora. Não serviam mais. Joguei fora. 20 anos da minha vida. Fotos, documentos, roupas que eu mesma costurei. Tinha fotos, tinha coisas do meu falecido marido. Tinha... Marlene, relaxa. Eram só trastes. Ninguém ia querer aquilo. Eu queria. Senti lágrimas queimando. Mas não ia chorar na frente dela. Fui até o quintal, o último refúgio, e levei o golpe final. O limoeiro que eu plantei quando Rafael tinha 12 anos tinha sido arrancado. No lugar, grama sintética e um deck de madeira. Aquela árvore estava comigo há 15 anos. Rafael subia nela quando criança. Eu colhia limões e fazia suco. Era memória viva. E Dona Vera arrancou. Aquela árvore estava dando muito trabalho. Sujava tudo. Melhor assim. Melhor assim. Melhor assim. Respirei fundo. Muito fundo. Dona Vera, essa casa é minha. Está no meu nome. Ela cruzou os braços. Não mais. Rafael transferiu. Eu tenho a escritura. Ele não podia fazer isso. A procuração que ele usou? A procuração estava válida. Meu advogado conferiu tudo. A casa é minha agora, Marlene. Aceita. Olhei para Rafael. Ele estava calado, olhando para o chão. Rafael, diz para ela. Diz que isso está errado. Ele não disse nada. Dona Vera deu um passo à frente. Marlene, eu entendo que você esteja chateada, mas você quase morreu. Alguém precisava tomar uma decisão. Rafael tomou. E foi a melhor decisão. Melhor para quem? Ela sorriu. Um sorriso frio, calculado. Para todo mundo. Você não tem condições de morar sozinha,
precisa de cuidados, e eu preciso de um lugar. Essa casa resolve os dois problemas. Resolve seu problema, não o meu. Bom, se você não concorda, pode procurar a justiça, mas eu te adianto, vai perder tempo e dinheiro que você não tem. Ela tinha razão numa coisa. Eu não tinha dinheiro. Gastei tudo que tinha construindo essa casa. Não sobrou nada. Mas eu tinha algo que ela não esperava. Eu tinha a verdade. Voltei pro apartamento de Rafael em silêncio. Ele tentou conversar no caminho. Eu não respondi. Quando chegamos, tranquei a porta do quartinho e liguei para a única pessoa em quem eu ainda podia confiar. Minha amiga Dalva. Dalva era vizinha há 18 anos. Costureira também. A gente trabalhava junto, trocava ideias, tomava café na casa uma da outra. Marlene? Meu Deus, é você? Você acordou! Acordei, Dalva, e descobri o inferno. Contei tudo. A casa, Dona Vera, Rafael, Cristiane. Dalva ficou em silêncio por um tempo. Depois disse: Marlene, eu vi quando eles mudaram. Caminhão de mudança, tudo. Pensei que você tinha vendido. Fiquei preocupada. Eu não vendi nada. Eles roubaram. O que você vai fazer? Vou recuperar o que é meu, mas preciso da sua ajuda. No dia seguinte, Dalva veio me buscar escondido. Rafael e Cristiane tinham saído. Fomos até o banco onde eu guardava meus documentos. Abri o cofre. Lá estava tudo. Escritura original, recibos de pagamento do terreno, comprovantes de construção, certidões. A casa estava quitada e registrada no meu nome desde 2001. Nenhuma procuração poderia mudar isso sem minha assinatura reconhecida em cartório específico para venda de imóvel. Rafael tinha usado uma procuração genérica, inválida. Peguei todos os documentos. Dalva sugeriu: procura um advogado, rápido. Ela tinha razão, mas advogados custam caro. E eu não tinha dinheiro. Foi aí que Dalva disse algo que mudou tudo. Marlene, lembra do Dr. Henrique? Aquele advogado que você costurou o terno de casamento do filho dele? Lembrava. Dr. Henrique Tavares, advogado renomado, escritório no centro. Em 2019, ele me procurou desesperado. O filho ia casar em 3 dias e o alfaiate tinha sumido. Eu fiz o terno em 2 dias. Dormi 4 horas no total, mas ficou perfeito. Dr. Henrique ficou tão grato que disse: Marlene, se um dia precisar de ajuda jurídica, me procura. É por conta da casa. Na época, agradeci. Achei que nunca ia precisar. Mas agora eu precisava. Liguei para o escritório dele. A secretária atendeu. Dr. Henrique Tavares, por favor, é a Marlene. Ele vai lembrar de mim. Ela pediu para eu aguardar. 3 minutos depois, a voz dele. Marlene? A costureira? Sou eu, doutor. E que surpresa! Como posso ajudar? Respirei fundo. Doutor, preciso de um advogado. E não tenho como pagar. Houve uma pausa. Depois ele disse: conta para mim o que aconteceu. Contei tudo. Coma. Rafael, procuração, Dona Vera, a casa. Quando terminei, ele ficou em silêncio. Achei que ia recusar, mas ele disse: Marlene, isso é nulidade clara. Procuração genérica não vale para transferência de imóvel. Vem aqui amanhã, traz os documentos, a gente resolve isso. Senti um alívio tão grande que comecei a chorar. Doutor, muito obrigada. Você me salvou no casamento do meu filho. Agora é minha vez. No dia seguinte, fui ao escritório. Dr. Henrique analisou tudo. Escritura, procuração, certidões. Ele balançou a cabeça. Marlene, isso aqui não vale nada. A procuração que seu filho usou não tem poder para transferir imóvel. Ele precisava de uma procuração específica, com finalidade expressa e reconhecimento de firma em cartório de notas. Isso aqui é genérica. Qualquer juiz anula. Meu coração acelerou. Então eu consigo minha casa de volta? Consegue. E mais, seu filho e essa Dona Vera cometeram crime. Estelionato, falsidade ideológica. Pode dar cadeia. Cadeia. Meu filho. Dr. Henrique percebeu minha hesitação. Marlene, eu entendo que ele é seu filho, mas ele te roubou. Você quer mesmo proteger quem fez isso com você? Pensei em Rafael criança, Rafael adolescente, Rafael adulto. E pensei em Rafael adulto mentindo, transferindo minha casa, me colocando num quartinho de depósito. Quero minha casa de volta. O resto, a gente vê. Dr. Henrique assentiu. Vou entrar com ação de nulidade de escritura e reintegração de posse. Em paralelo, notificação extrajudicial para Dona Vera sair do imóvel. Se ela resistir, despejo judicial.
Quanto tempo leva? Com sorte, 3 a 6 meses, mas vou pedir liminar. Com os documentos que você tem, juiz pode te dar a posse de volta em semanas. Semanas. Eu podia esperar semanas. E os móveis que ela jogou fora? As reformas que ela fez? Dano material. Você pode cobrar tudo de volta. Com juros. Assinei a procuração. Dessa vez, específica. Válida. Saí do escritório com a certeza de que a guerra tinha começado. E eu ia vencer. Voltei para o apartamento de Rafael naquela tarde. Cristiane estava na sala. Cadê você estava? Resolvendo uns assuntos. Ela estreitou os olhos. Que assuntos? Assuntos meus. Rafael chegou à noite. Jantamos em silêncio. Ele tentou puxar conversa. Eu fui breve. Depois do jantar, ele veio até o quartinho. Mãe, a gente precisa conversar. Sobre? Ele sentou na beirada da cama. Eu sei que você tá chateada, mas foi a única saída. As contas do hospital eram muito altas. Eu não conseguia pagar sozinho. Quanto era, Rafael? O quê? As contas do hospital. Quanto era? Ele desviou o olhar. Uns 60 mil. 60 mil reais. Minha casa valia no mínimo 400 mil. Ele trocou minha casa de 400 mil por 60 mil de dívida. E a dona Vera pagou os 60 mil? Ele não respondeu de imediato. Sinal de que sim. Pagou. E em troca ficou com a casa. Rafael, você sabe quanto vale aquela casa? Eu sei, mãe, mas eu estava desesperado. Achei que você não ia. Não ia o quê? Acordar? Então você vendeu minha casa porque achou que eu ia morrer? Ele abaixou a cabeça. Não foi assim. Foi exatamente assim. Silêncio. Depois ele disse baixinho. O que você quer que eu faça, mãe? Olhei nos olhos dele, os mesmos olhos que me olhavam quando era criança, pedindo colo, pedindo ajuda, agora pedindo perdão. Mas eu não estava pronta para perdoar. Quero que você assuma a responsabilidade pelo que fez. E quero minha casa de volta. A casa já está no nome da dona Vera. Não tem como reverter. Tem sim. E eu vou reverter. Ele ficou pálido. Você foi atrás de advogado? Não respondi, mas meu silêncio disse tudo. Rafael levantou. Mãe, se você entrar com processo vai dar problema. A dona Vera não vai aceitar. Ela tem advogados bons. Você vai perder. Vou arriscar. Ele saiu batendo a porta. Naquela noite, deitada no escuro, pensei em tudo que tinha perdido, mas também pensei em tudo que eu ainda tinha. Documentos, verdade, justiça. E pela primeira vez em dias, senti algo que não sentia desde o coma. Esperança. Só que o que eu não sabia é que Dona Vera estava preparando o contra-ataque e ele viria de um lugar que eu jamais imaginaria. 3 dias depois da visita ao escritório do Dr. Henrique, recebi a ligação. Dona Marlene, é o Dr. Henrique. Tenho novidades. Meu coração disparou. Boas ou ruins? Excelentes. O juiz deferiu a liminar. Dona Vera tem 72 horas para desocupar o imóvel. 72 horas. 3 dias. Minha casa voltaria para mim em 3 dias. Doutor, tem certeza? Absoluta. A procuração era nula. A transferência foi fraudulenta. O juiz entendeu isso em 5 minutos. Dona Vera já foi notificada. Se ela não sair voluntariamente, vai ser despejada com apoio policial. Desliguei o telefone tremendo. Não de medo, de alívio. Justiça existe. Não contei nada para Rafael e Cristiane. Fiquei quieta no quartinho esperando. Mas no segundo dia, Rafael chegou em casa com o rosto vermelho. Bateu na porta do meu quarto. Mãe, a gente precisa conversar. Agora! Abri a porta. Ele estava furioso. Você entrou com processo contra as Dona Vera? Entrei. Você tá louca? Sabe o problema que isso vai dar? Problema? Rafael, ela roubou minha casa. Você deu minha casa para ela. O problema já existe. Cristiane apareceu atrás dele. Marlene, você não tem noção do que fez. Minha mãe tem advogados. Ela vai te processar por calúnia, difamação, tudo. Ela que processe. Eu tenho a lei do meu lado. Rafael passou a mão no rosto. Mãe, por favor, retira o processo. A gente resolve isso em família. Resolver como? Vocês já resolveram quando me tiraram tudo. Eu vou pagar de volta. Juro. Dá um tempo. Deixa eu juntar dinheiro. Quanto tempo, Rafael? 5 anos? 10? Enquanto sua sogra mora na minha casa e eu fico num quartinho de depósito? Ele não respondeu. Cristiane cruzou os braços. Você vai se arrepender disso, Marlene. Já me arrependi de muita coisa. Mas lutar pelo que é meu não é uma delas. Eles saíram batendo a porta.
No terceiro dia, às 9 da manhã, recebi outra ligação. Dona Marlene, Dr. Henrique. A Dona Vera não desocupou. Vou solicitar reintegração de posse com oficial de justiça e apoio policial. Esteja preparada. Vai ser hoje à tarde. Hoje. Vesti minha melhor roupa. Não era grande coisa. Blusa simples, calça preta, mas era minha. Passei batom. Penteei o cabelo. Ia recuperar minha casa com dignidade. Rafael e Cristiane não sabiam. Tinham saído. Peguei um táxi e fui direto para a minha rua. Cheguei antes do oficial de justiça. Fiquei na calçada, esperando. 15 minutos depois, chegou uma viatura da polícia. 2 policiais, um oficial de justiça. Dr. Henrique. Ele acenou para mim. Dona Marlene, vamos lá. Fomos até o portão. Branco. Aquele portão que sempre foi azul. O oficial tocou a campainha. Dona Vera abriu. Quando me viu, ficou lívida. O que você está fazendo aqui? O oficial se apresentou. Senhora Vera Santos, estou aqui para cumprir mandado de reintegração de posse. A senhora tem 1 hora para retirar seus pertences pessoais e desocupar o imóvel. Ela ficou boquiaberta. Como assim? Essa casa é minha. Tenho escritura. O oficial mostrou o documento. Escritura fraudulenta, anulada pelo juiz. O imóvel pertence à senhora Marlene Costa. A senhora está em posse ilegal. Dona Vera olhou para mim com ódio. Puro ódio. Você, sua velha ingrata, depois de tudo que eu fiz por você, tudo que você fez, roubou minha casa, jogou minhas coisas fora, me humilhou. Eu paguei as contas do hospital, 60 mil reais. Dr. Henrique interviu. Dívida que será ressarcida judicialmente, com juros e correção, mas isso não lhe dá direito à propriedade. Um dos policiais deu um passo à frente. Senhora, por favor, recolha seus pertences. Temos outras ocorrências hoje. Dona Vera estava tremendo de raiva. Minha filha vai saber disso. Meu advogado vai... Seu advogado já foi notificado, Dr. Henrique cortou. E já sabe que não tem o que fazer. A procuração era nula, acabou. Ela entrou na casa bufando. Começou a jogar roupas numa mala, xingando, quebrando coisas. 15 minutos depois, saiu arrastando 2 malas. Olhou para mim. Você vai pagar por isso. Não respondi. O oficial me entregou as chaves. A senhora está reintegrada na posse. Qualquer tentativa de invasão, chame a polícia. Vá. Peguei as chaves, as mesmas chaves que eu tinha dado para o Rafael antes da cirurgia. Agora estavam de volta nas minhas mãos. Entrei na casa. Estava destruída, não fisicamente, mas emocionalmente. Os móveis novos de Dona Vera ainda estavam lá. O sofá de couro, a TV enorme, mas não eram meus. Fui até a cozinha, abri os armários, vazio. Ela tinha levado tudo, panelas, pratos, talheres. Fui até o quarto. A cama king size ainda estava lá, mas as roupas tinham sumido. O guarda-roupa vazio. Fui até o quintal. O limoeiro não voltaria. A grama sintética continuava lá, mas a casa era minha. Sentei no chão da sala e chorei. Chorei tudo que tinha segurado. A dor, a raiva, a humilhação. Chorei pela traição do meu filho, pela frieza da minha nora, pela maldade de Dona Vera, e chorei de alívio, porque estava em casa. Naquela noite, dormi no chão. Não tinha colchão, não tinha cobertor, mas era meu chão. No dia seguinte, Dalva apareceu com um colchão velho, panelas emprestadas. Alguns pratos. Vai melhorar, Marlene. Aos poucos. Eu sei. Rafael ligou. Não atendi. Ligou de novo. Não atendi. Na terceira tentativa, atendi. Mãe, a gente precisa conversar. Não temos nada para conversar. Eu soube que você despejou a Dona Vera. Despejei nada. A justiça despejou. Ela estava ilegalmente na minha casa. Mãe, a Cristiane tá furiosa. Disse que não quer mais te ver. Ótimo. Eu também não quero ver ela. E eu? Você não quer mais me ver também? Silêncio. Rafael, você é meu filho. Sempre vai ser. Mas você me traiu, me roubou, me humilhou e não se arrependeu até agora. Eu me arrependo, mãe. Não. Você se arrepende de ter sido pego. É diferente. Desliguei. 1 semana depois, recebi outra ligação do Dr. Henrique. Dona Marlene, Dona Vera entrou com recurso. Meu coração gelou. Ela pode reverter? Não, mas pode atrasar. E tem mais uma coisa. O quê? Ela está cobrando os 60 mil que pagou no hospital, com juros. Dá uns 75 mil.
R$ 75.000, dinheiro que eu não tinha. E se eu não pagar? Ela pode pedir penhora de bens, ou seja, a casa. Não era possível. Eu tinha acabado de recuperar minha casa. E agora podia perder de novo? Doutor Henrique, o que eu faço? Calma. Vamos contestar. Aqueles 60 mil foram pagos como contrapartida pela casa. Ela não pode cobrar de novo. É enriquecimento ilícito, mas vai dar trabalho. Trabalho, mais processo, mais luta. Eu estava cansada, mas não podia desistir. 2 semanas depois, Rafael apareceu na minha porta, sozinho, sem Cristiane. Mãe, posso entrar? Pensei em fechar a porta na cara dele, mas era meu filho. Pode. Ele entrou, olhou em volta. A casa ainda estava vazia. Eu só tinha o colchão de Dalva, uma mesinha velha, algumas cadeiras emprestadas. Mãe, eu vim pedir desculpas. Fiquei em silêncio. Eu errei. Errei feio. Não devia ter transferido a casa. Não devia ter escutado a Cristiane. Não devia ter acreditado na Dona Vera. Não devia ter traído sua mãe. Ele abaixou a cabeça. É, isso também. Rafael, você me tirou tudo. E não porque precisava, porque foi conveniente, porque achou que eu não ia acordar. Eu sei. Sabe mesmo? Sabe o que é acordar de um coma e descobrir que seu próprio filho te roubou? Sabe o que é ser tratada como intrusa na casa que você construiu? Ele estava chorando. Eu sei, mãe. E eu não tenho desculpa. Fiquei olhando para ele. O menino que eu criei. O homem que me traiu. O que você quer, Rafael? Quero te ajudar. Quero consertar isso. Consertar como? Os 75 mil que a Dona Vera tá cobrando. Eu pago. Olhei para ele desconfiada. Você tem 75 mil? Não, mas vou conseguir. Vou fazer um empréstimo. Vou vender o carro, seja lá o que for, mas eu pago. Por quê? Para limpar sua consciência? Não, para fazer o certo. Respirei fundo. Rafael, eu aceito sua ajuda, mas não por você, por mim. Porque eu não vou perder minha casa de novo. Ele acenou. Eu entendo. E tem outra coisa. O quê? Cristiane. Ela não entra mais nessa casa. Nunca mais. Ele hesitou, mas concordou. Tudo bem. Rafael cumpriu. 2 semanas depois, depositou 75 mil na conta do advogado de Dona Vera. A dívida foi quitada. O processo encerrado. Dona Vera não conseguiu mais nada. Não conseguiu a casa. Não conseguiu dinheiro extra. Não conseguiu me destruir. Doutor. Henrique ainda entrou com ação de danos materiais, pelos móveis que ela jogou fora, pelas reformas que fez sem autorização, pelo limoeiro que arrancou. O juiz deu ganho de causa. 120 mil reais. Dona Vera teve que pagar, parcelado, em 10 vezes. Com esse dinheiro comprei móveis novos, reformei a casa do jeito que eu queria. Plantei outro limoeiro no quintal. Não era o mesmo, nunca seria, mas era um recomeço. 6 meses depois, Rafael apareceu de novo. Mãe, a Cristiane pediu divórcio. Não fingi surpresa. E você? Eu assinei. Acabou. Sinto muito. Ele deu de ombros. Eu não. Ela nunca me amou de verdade. Só queria o que eu podia dar. Fiquei em silêncio. Mãe, eu sei que não posso apagar o que fiz, mas posso tentar ser um filho melhor daqui pra frente? Olhei nos olhos dele. Ainda via o menino, mas também via o homem. Um homem que errou, que pagou, que aprendeu. Pode tentar, eu disse, mas vai levar tempo. Eu sei. E se você me trair de novo, Rafael? Não vou, juro. Ele saiu. Fiquei na varanda, olhando pro quintal, pro limoeiro novo, ainda pequeno, mas crescendo, assim como eu. Hoje, 2 anos depois, minha casa está de pé, cheia de vida, cheia de histórias. Rafael vem me visitar toda semana. Traz almoço, a gente conversa. Aos poucos, estamos reconstruindo. Dalva continua sendo minha vizinha, minha amiga, minha irmã de alma. Dona Vera? Nunca mais vi. Ouvi dizer que se mudou para outra cidade, que perdeu tudo no divórcio, que ficou sozinha. Não sinto pena, sinto justiça. E Cristiane? Casou de novo, com um cara rico. Espero que ela seja feliz, longe de mim. Quanto a mim, aprendi algo. Aprendi que você pode perder tudo. Sua casa, sua saúde, sua confiança. Mas enquanto você tiver verdade, coragem e dignidade, você pode reconstruir, tijolo por tijolo. Assim como eu fiz 40 anos atrás. Porque no final, a casa não é só as paredes. É o que você constrói dentro de você. E isso ninguém pode roubar. 3 anos depois de acordar do coma, recebi uma carta.
Envelope simples, sem remetente. Só meu nome escrito à mão. Abri com cuidado. Era de Cristiane. Marlene, sei que você não quer saber de mim. E eu entendo. Mas preciso te dizer uma coisa. Você tinha razão. Sobre tudo. Minha mãe me manipulou a vida inteira. Disse que a casa era a solução. Que você não ia acordar. Que era a nossa chance. Acreditei porque quis acreditar. Porque era conveniente. E destruí meu casamento. Destruí minha relação com Rafael. Destruí tudo. Eu perdi a minha dignidade há muito tempo. Mas quero reconquistar. Marlene, eu ainda amo o Rafael. Sei que não mereço. Sei que estraguei tudo. Mas será que você poderia conversar com ele? Falar que eu mudei? Eu sei que é muito pedir, depois de tudo. Mas você é a única pessoa que ele escuta de verdade. Me ajuda, Marlene. Por favor. Cristiane. Li a carta 3 vezes. Senti muitas coisas. Raiva, tristeza, pena e incredulidade. Cristiane queria que eu a ajudasse a reconquistar meu filho? Depois de tudo que ela fez? Depois de me humilhar, de conspirar com a mãe, de me tratar como lixo? Minha primeira reação foi rasgar a carta. Mas não rasguei. Guardei na gaveta. Porque uma parte de mim, pequena, mas presente, entendia a dor dela. A dor de perder alguém por culpa própria. Mas entender não significava ajudar. Naquela noite, não consegui dormir. Ficava pensando. Será que eu devia contar para o Rafael? Será que ele tinha direito de saber? Ou será que eu devia protegê-lo dessa mulher que já tinha feito tanto mal? No dia seguinte, Dalva veio tomar café. Mostrei a carta para ela. Marlene, você não vai fazer isso. Por favor, me diz que não vai. Não sei, Dalva. Ele é meu filho. Será que eu tenho o direito de esconder? Esconder? Marlene, isso não é esconder. É proteger. Essa mulher destruiu vocês. E agora quer voltar? Pelo amor de Deus. Mas e se ele ainda gosta dela? Se ele gostasse, já teria voltado. Ele seguiu em frente, Marlene. Não joga seu filho de volta nessa armadilha. Dalva tinha razão. Mas a dúvida continuava. 3 dias depois, tomei minha decisão. Não ia contar para o Rafael. Não porque queria esconder, mas porque Rafael tinha construído uma vida nova. Uma vida saudável. Com alguém que o respeitava. E eu não ia destruir isso. Cristiane tinha feito suas escolhas. Agora precisava viver com elas. Assim como Rafael viveu com as dele. Assim como eu vivi com as minhas. Guardei a carta no fundo da gaveta. E nunca mais falei sobre isso. Algumas histórias terminam sem palavras. E algumas pessoas não merecem segundas chances. Naquele mesmo mês, Rafael apareceu com uma notícia. Mãe, conheci alguém. Levantei os olhos da costura. Eu tinha voltado a costurar. Não por necessidade, por prazer. Sentia falta das mãos ocupadas. Alguém? É, uma mulher. Se chama Luciana. Professora. A gente se conheceu num curso de fotografia. Ele estava diferente, mais leve. Os olhos brilhavam. Ela sabe da história? Sabe. Contei tudo. A casa, você, o coma, tudo. E o que ela disse? Rafael sorriu. Disse que eu fui um idiota, mas que todo mundo merece uma segunda chance. Ri. Ela parece inteligente. É, e eu queria que você conhecesse ela. Meu coração deu um pulo. Tem certeza? Depois do que aconteceu com a Cristiane. Por isso mesmo, não quero repetir erros. Quero fazer certo dessa vez. Olhei para o meu filho, o homem que me traiu, o homem que se arrependeu, o homem que mudou. Traz ela aqui domingo. Faço um almoço. Rafael me abraçou. Obrigado, mãe. Domingo chegou. Luciana era tudo o que Cristiane não era. Simples, genuína. Olhava nos olhos quando falava. Elogiou a casa, não a reforma, não os móveis, a essência. Rafael me contou que a senhora construiu isso tudo sozinha, com muito suor. Eu consigo sentir. Tem amor nas paredes. Amor nas paredes. Ninguém nunca tinha dito isso. Almoçamos no quintal. Fiz feijoada. Luciana comeu 3 vezes. Elogiou cada detalhe. Rafael olhava para ela como nunca olhou para Cristiane. E eu senti que ele tinha finalmente encontrado alguém de verdade. Depois do almoço, Luciana pediu para ver o limoeiro. Rafael disse que a senhora plantou outro. Plantei. Não é o mesmo, mas está crescendo. Ela tocou nas folhas com delicadeza. As melhores coisas levam tempo para crescer. Olhei para ela. E vi algo que não via há anos. Esperança. 6 meses depois, Rafael me ligou. Mãe, eu
Eu pedi Luciana em casamento. Meu coração pulou. E ela disse? Disse sim. Não consegui segurar as lágrimas. Filho, que felicidade. Mãe, a gente queria fazer o casamento aqui, na sua casa, no quintal, se a senhora deixar. Olhei pela janela. O quintal, o limoeiro, a casa que eu construí, a casa que quase perdi, a casa que recuperei. Claro que deixo. O casamento foi simples, 50 pessoas. Decoração com flores do bairro, bolo caseiro. Mas tinha algo que nenhum casamento chique teria. Verdade. Rafael estava nervoso. Ajeitei a gravata dele antes de entrar. Mãe, obrigado. Por tudo. Pelo quê? Por não desistir de mim. Eu não merecia. Mas você não desistiu. Segurei o rosto dele. Você é meu filho. Eu nunca vou desistir. Ele me abraçou. E naquele abraço, senti que tudo tinha valido a pena. A dor, a luta, a batalha. Porque no fim, eu não tinha só recuperado minha casa. Eu tinha recuperado meu filho. A cerimônia foi emocionante. Luciana estava linda. Rafael estava feliz. Dalva estava do meu lado, chorando. Marlene, você conseguiu. Conseguiu o quê? Reconstruir tudo. Sua casa, sua família, sua vida. Olhei em volta. As pessoas sorrindo. O limoeiro ao fundo. A casa de pé. Não reconstruí sozinha. Mas você começou. E isso fez toda a diferença. No fim da festa, quando todos já tinham ido embora, sentei sozinha no quintal. O limoeiro estava maior. Já dava frutos, pequenos ainda, mas dava. Pensei em tudo que tinha passado. O coma, a traição, a luta, a vitória. E entendi algo. A vida não te dá o que você merece. A vida te dá o que você luta para ter. Eu poderia ter desistido, poderia ter aceitado o quartinho de depósito, poderia ter deixado Dona Vera ficar com minha casa, mas não fiz isso, porque eu sabia quem eu era. Uma mulher que construiu uma casa tijolo por tijolo aos 40 anos. Uma mulher que sobreviveu a um coma de 6 meses. Uma mulher que enfrentou a própria família na justiça. E venceu. Não porque era forte, mas porque se recusou a ser fraca. Hoje, quando olho para trás, não sinto raiva. Sinto gratidão. Gratidão por ter acordado do coma. Gratidão por ter tido forças para lutar. Gratidão por ter pessoas como Dalva e Dr. Henrique ao meu lado. E até gratidão por Rafael ter errado. Porque foi o erro dele que me mostrou quem eu realmente era. Alguém que não desiste. Alguém que não se curva. Alguém que constrói. E reconstrói. Quantas vezes for preciso. Se você está passando por algo parecido, se alguém te traiu, te roubou, te humilhou, eu quero te dizer uma coisa. Não aceite. Não abaixe a cabeça. Não deixe ninguém te convencer de que você não tem direitos, de que você é fraco, de que você não vai conseguir, porque você vai. Pode demorar, pode doer, pode parecer impossível, mas se você tiver verdade do seu lado, se você tiver coragem no peito, você vai conseguir. Eu consegui, e você também consegue. Porque no final das contas, a casa não é só as paredes que você ergue, é a força que você carrega dentro de você. E essa, ninguém pode roubar. Nunca. Hoje, aos 65 anos, eu costuro menos, descanso mais, aproveito meu quintal. Rafael vem toda semana com Luciana. Às vezes trazem amigos. A casa está sempre cheia. O limoeiro já tem 1,5 metro. Dá limões grandes, faço suco todo domingo. E quando olho para ele, lembro. Lembro do limoeiro antigo que Dona Vera arrancou. Mas lembro também que plantei outro. Porque é isso que a gente faz quando alguém destrói algo nosso. A gente planta de novo e faz crescer mais forte. Se essa história te tocou, se você conhece alguém que está passando por algo parecido, compartilha. Porque tem muita gente por aí achando que perdeu tudo, achando que não tem forças para recomeçar. Mas tem, sempre tem. Eu sou a prova viva disso. E você também pode ser. Acredita, luta e reconstrói, tijolo por tijolo. Assim como eu fiz. Meu nome é Marlene, tenho 65 anos, e essa é a minha história.